Bem-vindos ao canal Matema Sampa, eu sou o professor José Maria e antes que você assista esse vídeo eu peço, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar... Bem-vindos ao canal do Pensar Otimizado, questão 51 da prova do Enseja, Ensino Médio, prova ocorrida em 2017. Diz o seguinte: um refeitório registrou as quantidades das refeições em toneladas preparadas durante os anos de 2010 a 2014. Dessas quantidades de refeições, a parte que não é consumida pelo público é considerada desperdício. Esse desperdício observado no mesmo período também foi registrado. Os dados estão apresentados nos gráficos. E aí nós temos o gráfico da esquerda, cuja coluna identifica refeições preparadas em toneladas, e a linha está em anos, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Já o gráfico da direita apresenta desperdício em toneladas. No ano de 2010, 150, 2011, 250, 2012, 300, 2013, 250 e 2014, 150. E aí segue o problema informando a seguinte situação. Como meta para o ano de 2015, foi estabelecido que o desperdício deve ser reduzido, não devendo ultrapassar o valor dado pela diferença entre a menor quantidade de refeições preparadas em um dos anos observados e a maior quantidade de desperdício registrada em algum desses anos. O planejamento para 2015 é cumprir a meta de desperdício preparando a mesma quantidade de refeições do ano de 2012. Para cumprir o planejamento, qual a quantidade mínima de refeições em tonelada que deverá ser consumida no ano de 2015. Uma questão aí não tão complicada, mas requer que você tenha uma atenção nas informações fornecidas, na leitura, inclusive na leitura do gráfico e na interpretação gráfica. Muito bem, então quais são essas palavras importantes? Primeiro, a identificação do gráfico, Você entender aí que o menor valor de refeições preparadas foi em 2010, que foi 400. E o menor desperdício foi em 2010 também, que foi 150. E o maior desperdício foi em 2012, que foi 300. Ok? Só que é o seguinte, aqui diz que a meta é estabelecer qual deve ser o desperdício mínimo, E esse desperdício mínimo fala que é o seguinte, que ele deve ser a diferença entre a menor quantidade de refeições preparadas em um dos anos observado. Então, a menor quantidade de refeições preparadas foi 400 refeições. Essa foi a menor. E o maior desperdício nos anos que sucedem, entre 2010 e 2014. Então, essa diferença da menor quantidade de refeições produzidas, preparadas, em um dos anos, e a maior quantidade de desperdício. Diferença, essa palavra diferença significa o quê? Ela significa o resultado de uma subtração, o resultado. Então, subtração entre quais números? Entre o maior desperdício, que no caso foi 300, e a menor quantidade de refeições produzidas. Então, tem que ficar atento com isso. Então, vai ser 400 menos 300. Então, a diferença vai dar 100. E diz o seguinte, que para completar o planejamento, qual é a quantidade mínima a quantidade mínima de refeições em toneladas que deverá ser consumida em 2015. Ora, diz que a referência é o que aconteceu em 2012, Qual é a quantidade de 2012? 1.200, está aqui, 1.200, certo? Então, 1.200 menos 100 vai dar 1.100, ok? Então, esses são os cálculos que vão ocorrer aí neste exercício. Não é nada assim complicado, mas requer um pouco de atenção. Então, vamos a esses cálculos. Então, nós temos o seguinte. Em 2012, foi produzido aí, foi preparado 1.200 toneladas de refeições.
Essa que é a nossa referência. Em 2015, quer saber qual vai ser a quantidade, qual é o planejamento? Aqui tem um desperdício menor aqui, né? Uma quantidade de desperdício entre a menor quantidade preparada, que foi 400 refeições, e isso aconteceu em 2010. E qual foi o maior desperdício? Foi 300, que ocorreu em 2012. Ok? Então, 300 toneladas de desperdício ocorreu em 2012 e 400 toneladas de refeições foi a menor quantidade produzida, que foi em 2010. Certo? Muito bem. Qual vai ser essa diferença, então? Vai ser 400 menos 300. Então, em 2015 será 1.200 menos 400, que é a maior quantidade preparada em toneladas, que vai tirar o maior desperdício, que foi 300. Então, 400 é a menor quantidade produzida e 300 é o maior desperdício. Essa diferença vai dar 100. Então, vai ficar 1.200 menos 100, que é 400 menos 300. E 1.200 menos 100 vai dar 1.100. 1.100 é a alternativa D de dado. Alternativa D. Ok? É isso aí. Eu espero que você tenha compreendido, tenha gostado. Compartilhe sempre com seus amigos, prestigiando o nosso trabalho e ajudando mais pessoas. Um abraço, muita paz, felicidade a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.